que Deus tem uma palavra abençoada, porque principalmente, às vezes, a pessoa que você está passando uma situação e parece que aquilo ali nunca vai acabar. Não tem, às vezes, quando a gente, pastora, mas eu já estou vários anos orando por aquilo ali. Parece que isso não tem jeito, parece que isso não tem fim, parece que isso não vai acabar nunca. Tem horas que eu penso até em desistir, porque isso já é muitos anos. Calcula aí quantos anos tem que você está nessa batalha. Mas já faz 5 anos, já faz 10 anos, já faz 15 anos. Mas a gente nunca podemos achar que aquilo ali não vai mudar. Porque sempre tem o dia e a hora certa. Mas por que não mudou antes? De repente você não estava crendo o suficiente. Deus estava trabalhando a sua fé para aumentar um pouquinho mais. Mas não significa que aquilo nunca vai acontecer. A gente vai ver um caso aqui na Bíblia, está lá no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos lá. Abre o seu coração para você entender. Porque às vezes tem coisas que você pensa assim, que aquilo ali você já até se conformou. Tem coisas que a pessoa já até se conformou, mas isso não vai mudar não, a pessoa não espera mais uma mudança. Você está entendendo? Já há tantos anos, tanta coisa que a pessoa passou, que a pessoa já não espera mais que aquilo vai mudar. Mas eu já orei, eu já fiz jejum, eu já fiz não sei o quê. Pastor, a senhora até fala tudo para me agradar, legal, às vezes o pastor fala, a pessoa fala, aleluia, amém, amém, mas no seu coração você já nem está acreditando mais. Você não vê mais esperança de uma mudança, porque é muitos anos essa luta. Você entendeu? A pessoa já nem espera mais uma mudança. E aconteceu isso com uma pessoa da Bíblia, que eu vou mostrar a você. Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Acharam aí? Gente, lá no livro de Atos 3, vamos pegar o versículo 1 para a gente entender. Atos capítulo 3, versículo 1. Acharam aí? A cura de um coxo e o discurso de Pedro no templo, não é isso? Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona. Vamos dar uma paradinha aqui? Pessoal, todo cristão, toda cristã, você aceitou o Senhor Jesus, seja criança, seja jovem, seja adulto, seja idoso, independente da sua idade, nunca podemos deixar de orar. Você está entendendo? Tem gente que passa o dia todo, a pessoa não tem um tempinho para ir ali falar com Deus. E quando vai falar com Deus é 5 minutos, 2 minutos. Gente, não tem como mudar a história desse jeito. Os discípulos, eles oravam todos os dias. E eles procuravam um lugar, se reuniam lá para orar. Pastor, não tem como ir na igreja todo dia, mas você pode dar a mão ao seu esposo, à sua esposa. Pastor, não tem ninguém para orar comigo. A Bíblia diz, por isso que a Bíblia diz que muito vale a oração de um. Porque se vocês orarem 2 ou mais é bom, mas um justo já vale muito a sua efeito. Você com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo já não é você mais sozinho. Entendeu? Sim ou não? E Ele prometeu que estaria conosco. Então, a gente tem que ter tempo para orar. Muitas das coisas que acontecem na nossa vida de errado, até algumas tentações que a gente cai, é falta de oração. Seu espírito fica fraco. Porque o que Jesus falou para os discípulos? Vigiai e orai. Para que não entreis em tentação. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é
fraca. Se você não orar, você não vai, você se torna uma pessoa frágil. Porque você orando ou não orando, o diabo vai vir te tentar. Ele vai vir lutar contra você de qualquer jeito. A diferença é se você vai estar forte e vai resistir ele, ou se você vai estar fraco e vai cair. A diferença é você, não é ele. Ele vai te tentar todo dia. Você não é de Jesus. Então todos nós sofremos perseguição, tentação, todos nós. A diferença é como que você vai reagir a isso. O espírito, o diabo, quando foi tentar Jesus no deserto, ele foi, não é porque ele era Jesus, o Filho de Deus, que ficou exceto de ser tentado, não. O diabo foi até ele tentar ele. Mas a diferença é que ele estava fazendo o que lá no deserto? Vamos ver se você lembra. Orando e jejuando. E ele era verbo, ele tinha palavra, então ele venceu o diabo. Muitas das vezes nós não vencemos por falta de oração, falta de um jejum, falta de comunhão com Deus. Porque isso aqui é uma palavra para fortalecer a tua fé. A fé vem por onde? Pelo ouvir a palavra de Deus. É uma palavra para te libertar. Mas a sua comunhão com Deus, a sua intimidade com Deus é a oração. A oração, a adoração, que você põe louvor lá, vai adorar a Deus. Ah, pastor, mas hoje eu não estou muito legal para orar, porque eu estou muito chateado. Aí que você tem que orar. Você não está bem, você está triste, está angustiado. Ah, mas eu estou com uma tristeza. Aí que você tem que orar. Jesus não falou, invoca-me no dia da angústia, que eu te livrarei e tu me glorificarás. Está alguém triste? Ora a Deus. Está alegre? Louvar o Senhor. E aí vai embora. Estão entendendo? Sim ou não? Não existe cristão que não ora, gente. Está errado isso. O diabo é um prato cheio na mão do diabo. Tem que ter tempo para oração. Glória a Deus. Eles tinham, todos os dias dizia, entendeu? E Pedro e João subia junto ao templo a hora de quê? Da oração. A nona. E era trazido uma vara que tem, desculpa, gente. Ai, gente, só eu mesmo, né? Corta. Tem nem como cortar, corta. Agora eu botei a internet aí que não cai. Podia ter caído nessa hora, né? Na hora certinha, mas agora essa daí não cai, tem que cortar, gente. Tem que ficar assim mesmo, que tudo é ao vivo, sem corte, sem baixo. Então, vamos lá, gente. Só eu mesmo. Aí, cadê? É para descontrair um pouquinho, pessoal. Mas que foi sério, foi. Então, ele está falando aqui, ó. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe, que ele era coxo. Gente, presta atenção. Ele nasceu coxo. Desde o ventre da sua mãe, que ele nasceu coxo. Você tem ideia do que é isso? Ele nasceu coxo. Ele não andava. E muitas das vezes você pensa o seguinte, tá rindo, né, Rose? O meu negócio é crescer. E muitas das vezes você pensa assim que, vamos supor, você era um paralítico, não é isso? Um coxo. Aí você está pensando que existe paralítico só físico. Ué, existe outro tipo? Existe. É o paralítico espiritual. É alguma coisa ali, aquela paralisia, paralisava as pernas dele. Mas existe coisas que paralisam a nossa caminhada, a nossa comunhão. Quer ver uma coisa que atrapalha a nossa comunhão com Deus?
é a condenação. Às vezes, existem pessoas que elas só vivem se condenando. Ah, tá vendo? Mas você não presta. Ah, tá vendo? Mas você não vale nada. Ah, mas você vai orar por quê? E você não pode estar aceitando essas coisas. Isso é o diabo que faz isso. Ele sempre vai procurar colocar defeito e erro em mim e você. Ah, mas se eu fosse você, nem orava mais, que Deus não quer nem mais saber de você. Mas Deus falou isso para você? Ah, você pecou, você é sujo. Mas é para isso mesmo que Jesus existe, para limpar o que é sujo. Para purificar. E ele disse: se você for fiel confessar os seus pecados, eu serei fiel e justo para te perdoar. E mais o quê? Purificar você. Só que você tem que orar e pedir força a Deus. Gente, pecado, você não consegue se livrar de um pecado sozinho. Se você não pedir força a Deus, você não consegue. Você tem que orar a Deus, pedir força a Deus. Senhor, eu não quero mais isso, eu quero ser diferente, eu quero mudar. E Jesus vai te ajudando. Você não consegue sozinho, não. Jesus foi bem claro: sem mim nada podeis fazer. E se você está orando a Deus, você está pedindo a Deus uma mudança, você não tem que aceitar condenação do diabo, porque ele sempre vai falar para você que você não presta, que você é sujo, que você não vale nada, e você está ouvindo a voz errada. Você não tem que ouvir essa voz. Jesus disse o seguinte: as minhas ovelhas, elas não ouvem o estranho, elas ouvem a minha voz, de modo nenhum elas seguirão o estranho. Isso é o diabo falando na sua mente. Ele fala isso que é para você não orar. Eu sou tão sujo, Deus não quer nem saber de mim, nem vou orar. Aí ele, conseguir afastar ele de Deus ou ela de Deus. Irmão, aprenda uma coisa: seja uma pessoa madura com Deus. Seja lá o que aconteceu, não deixa de orar. Se você está feliz, ora para agradecer a Deus, canta o louvor. Você está triste, ora, pede força a Deus. Estou me sentindo fraco, ora para você pedir força a Deus. Eu estou bem, estou em comunhão com Deus, ora a Deus, tem que orar, não pode deixar de orar, mas eu pequei, então você ora a Deus. Senhor, eu fiz, aconteci, porque se você for se afastar de Deus, porque você pecou, você vai para onde? Você continuar no pecado vai ser pior, vai ficar só atolando, até o diabo tentar te destruir. Pedro, ele falou assim: Senhor, para onde iremos nós? Você vai para onde? Me explica. Se você se afastar de Deus de vez. Já pensou nisso? O que vai ser da sua vida se você se afastar de Deus de vez? Pastor, então o que eu faço? Pega os seus pecados e vai até ele. Você vai ter que recorrer à misericórdia dele. Senhor, eu fiz, eu falei, eu pensei, mas eu não quero do seu perdão, da sua ajuda. É o melhor que você faz do que você ficar, entendeu? Uma vez o meu pastor falou para mim: Fabiana, o pecado, ele não pode ser maior do que Deus na sua vida. Nós não podemos escolher o pecado ao invés de Jesus. Tu sabe quando o pecado é maior do que Deus na tua vida, na nossa vida? Quando o pecado é maior do que Deus na nossa vida? É quando a gente comete um pecado enorme. Não, é quando você não confia em Deus que Ele vai te ajudar. Você pecou, acha que não tem mais jeito, que Jesus não te quer mais, que não tem mais jeito, aí você fica com pecado. Você acha que não tem mais jeito, aí você vai ficar doido. Ele está sendo maior do que Deus na sua vida. Não pode ser assim. Você tem que confiar em Deus, que Ele é muito mais do que capaz de te perdoar e te ajudar. Você pode estar lá no fundo do poço, na lama, no buraco, mas você tem que confiar no Jesus. Pode me tirar daqui, Ele pode me reerguer. Ou até quando você fez escolhas erradas: pai, eu escolhi errado, vim cair nesse buraco, nessa situação, mas
Me ajuda a me levantar e me ajuda da próxima vez eu fazer diferente. Filho pródigo não foi assim? Ele não escolheu, não foi ele que escolheu o errado, não foi ele, não foi Deus. Mas o que ele fez? Ele ficou caído lá? Levantar-me-ei, irei vir com meu pai. Direi, pai, quer dizer, ele levantou a cabeça, não, quantos trabalhadores do meu pai trata com maior carinho, claro que ele vai me receber, entendeu? Ele confiou que o pai podia perdoar ele. Tem muitas pessoas que morrem aí no mundão porque erraram e pensam que não tem mais jeito. Agora não tem mais jeito mesmo, cair mesmo na gandaia, prostituir mesmo, não tem mais jeito mesmo, vou cair no mundão e vou desistir de ver. Não, irmão, não é para você fazer isso. Volta, chega perto de Deus, Senhor, eu perdi a cabeça, eu fiz, mas eu preciso da sua ajuda. Sim ou não? O pecado não pode vencer você. Você tem que pedir força a Deus e você com Jesus vencer ele. Entendeu, pessoal? Não aceita a condenação do diabo. Porque você é sujo. Nem abre a boca para louvar. Mentira. Toda vez que você vai louvar, o diabo vai falar alguma coisa na tua cabeça. Vai te lembrar do pecado lá no ano passado. Só para você não louvar. Você vai lá para adorar a Deus, mas não lembra não que o Senhor xingou o Juquinho. Tem mais de 10 anos isso. E mesmo se fosse ainda agora, você não pediu perdão antes de louvar ou não? Pediu, então pronto, irmão. Você está limpo, vai louvar. Sim ou não? Não louva não que você é um pecador. Então ninguém tem que louvar, ninguém vai louvar, só Jesus e os anjos lá no céu. Porque aqui na terra todos pecaram. Nós somos dependentes da graça de Deus. Glória a Deus. Amém? Então, existe um tipo de paralisia que ela é espiritual. É alguma coisa que te prende, te afasta de Deus, que não deixa você se aproximar de Deus. Você quer andar com Deus, mas você não consegue, você está preso. Você sente que está preso ali, você quer ir, mas não consegue, espiritualmente falando, entendeu? Esse aqui era o paralítico físico, ele já nasceu assim. Aí o que aconteceu? Ele era coxo desde o ventre da sua mãe, o qual todos os dias punha-se à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas que entravam. A vida dele era ficar sentado ali, alguém levava ele todo dia para lá, e ele ficava ali pedindo esmola a um, esmola ao outro. Gente, esse homem, você imagina como era a cabeça desse homem? Ele nasceu coxo. Ele aqui, a Bíblia diz que ele já tinha mais de 40 anos, né? Ele já tinha mais de 40 anos. Um homem que nasceu coxo, ele tinha mais de 40 anos. Todo dia botava ele ali, pedia esmola e ia embora para casa. Aquele homem, ele já tinha se acostumado a viver daquele jeito. Ele já tinha se conformado que a vida dele era essa, o tempo de esmola e embora para casa. Pedir esmola para ir embora para casa. Porque eram muitos anos que ele vivia assim. E o que eu queria te chamar a atenção é isso. De repente o seu caso não é uma paralisia, mas é uma luta que você passa há anos. Pastor, já há vários anos eu oro pelo meu casamento, meu marido mudar. Já há vários anos eu oro para esse meu filho, para essa minha filha, ou para essa situação na minha vida, sei lá, espiritual, sentimental, financeira, não sei. É um problema que às vezes você tem na sua vida, que você já está começando, ou você já até se conformou com ele. Entendeu? Você já, é como se fala assim, quando você se acostuma. Isso, você já até se acomodou, que é assim mesmo.
Esse homem já tinha se acomodado, né? Ele não esperava nada diferente. O que ele esperava? Pô, o dia tá bonito, né? Daqui a pouco fulano vai vir aí, me levar lá pro templo, de minha irmã ali, bora pra casa. É o que ele esperava. Entendeu? Ele não esperava nada diferente. Todos os dias, o homem tinha mais de 40 anos, todos os dias a vida dele era essa. Às vezes você já até se acomodou. Ah, tá bom, Deus, sabe o que acontece? Já estou até me acostumando com meu marido desse jeito que ele é. Você está entendendo? Eu até me acostumei que ele é bem ignorante mesmo. Ah, deixa pra lá. Hoje até me acostumei com esse filho. Tem jeito não, Toinho é o jeito dele, a vida dele é assim. Eu já vi pai e mãe falar isso. Não vamos orar que isso vai mudar. Nada, isso é assim mesmo, nasceu assim, o jeito dele. A pessoa já nem acredita mais na mudança. A prosperidade, a sua vida sentimental, ou algo em você. Por exemplo, eu quando estava lá no mundão, que eu bebia, fumava, cheirava, você sabia que eu já vivia assim? Como assim, pastor? A senhora era paralítica? Não, espiritual era. Eu não via mais uma mudança. Eu não tinha uma expectativa de mudança. Para mim, todos os dias era a mesma coisa. Se alguém chegasse perto de mim, porque tinha pessoas que falavam isso, que um dia eu ia deixar de beber, que eu ia ser liberta daqueles vícios, eu não acreditava. Não, às vezes já fui em alguns lugares que tinha culto. Ah, vamos lá em casa que a gente vai fazer um aniversário, tem culto lá. E às vezes tinha pessoas lá que nem uma vez em Petrópolis, né? Eu fui num culto na casa de uma pessoa em Petrópolis, aí tinha um irmãozinho lá, que na hora da oração ele veio falar comigo. Olha, Deus tem, várias vezes Deus fez isso. Deus tem uma obra na sua vida. Mas você não vai viver assim não. Deus vai mudar a sua vida, você um dia vai estar na presença dele. Só que eu achava que ele estava falando, era conversa deles. Eu não levava isso a sério, porque eu não vi uma expectativa. Não que eu não quisesse, porque fica complicado eu explicar para você sobre vício. Talvez você que não tem, quem não tem vício não vai entender o que eu estou falando. Eu queria sair daquela vida, queria sair daqueles vícios, mas eu não conseguia. Eu já tinha tentado tanto, que eu me acostumei, eu me acomodei daquele vício. Para mim, eu ia morrer daquele jeito. Entendeu? Eu não vi assim uma mudança de vida na minha vida. E esse homem, ele estava assim, de repente, gente, é isso que eu estou falando, de repente você já está um pouco cansado. Ah, tá bom, já até me acomodei, sei que a minha vida é assim mesmo, que isso não vai mudar. E aí? E aí que não é isso que Deus quer. Que você se acomode, não é para isso que Deus te chamou. Deus não chamou você para ficar na mesma coisa, no mesmo sofrimento, na mesma batalha, não foi para isso que Deus te chamou. Se eu estou entendendo, senão Ele não te chamava, deixar você lá no mundo sofrendo lá. Não é nada disso. Mas, pastor, por que às vezes o negócio não acontece? Aí é que está. Presta bem atenção, você tem que despertar a sua fé. Ah, mas eu acho que eu não tenho fé. Tem. Ela está dentro de você, você tem que despertar ela. Se você não tivesse fé, nem aqui na igreja você não estava ouvindo a palavra. Se você não crê, você vai ouvir para quê? Você tem fé, você tem que despertar essa fé que está em você. Pedir a Deus para fazer uma transformação, assim, abrir os seus olhos espiritual, porque de repente você está olhando com olhos físicos. Como assim? Com os olhos físicos você olha, está tudo a mesma coisa. Você olha, está tudo a mesma coisa. Porque você não está enxergando no mundo espiritual
que quando você busca Deus, quando você ora a Deus, Deus está trabalhando naquilo que parece ser impossível para você, mas Ele está trabalhando no mundo espiritual. Então, se você não enxergar o mundo espiritual, enxergar só o físico, você não vai ver Deus trabalhando. Porque a fé, ela funciona desse jeito. Você não vê Deus trabalhando. A fé é o firme fundamento das coisas que você espera. Está esperando em Deus, né? Você sabe que se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Então você espera. E a certeza daquilo que você não está vendo, você ainda não viu com os olhos físicos, mas no mundo espiritual aquilo já está sendo gerado. Se você orou a Deus, você está buscando a Deus, Deus já está gerando o seu milagre, aquilo já existe no mundo espiritual. Você está entendendo? E para você, pastor, mas como é que eu faço para colocar a mão naquilo que já está no mundo espiritual? Você tem que crer, você tem que botar a sua fé em ação, você tomar posse daquilo que Deus já está gerando na sua vida. Ou tem coisas que está sendo gerado, Deus está fazendo, e às vezes você está naquela agonia, meu Deus, mas cadê, mas Deus está preparando. Eu até entendo às vezes a sua ansiedade, porque a pessoa quando está com fome, você já viu, quando você está normal, você não está com fome, você espera tranquilo, papá, mas quando você está com fome, está pronto ainda, não, 5 minutos parece uma eternidade. Não é? 5 minutos, meu Deus do céu, mas não está pronto ainda não, parece que passou 2 horas, porque você está com fome. Mas está sendo preparado no mundo espiritual. E esse homem aqui, ele não via assim, no mundo espiritual, ele não enxergava o mundo espiritual, só o físico. E o físico, ele não via uma saída. Ele nasceu coxo. Pessoal, vou ter o celular para carregar, mas não carregou não, estou descarregando aqui. Mim, vê ali para mim, não está carregando aqui não, bebê. Você que está carregando. Acho que agora que foi. Então, o que aconteceu com ele? Ele não viu uma expectativa, ele nasceu desse jeito. Hoje em dia ele existe lá, mesmo assim tem coisas que não há tratamento. Hoje ainda tem. E dirá naquela época, tá, gente? Talvez chegasse perto dele e falasse assim, hoje tu vai andar. Ele ia até falar, vai de deboche comigo, tá pensando o quê? Isso é brincadeira? Está entendendo? Porque ele jamais ele chegar essa possibilidade de um dia a vida dele mudar. Mas muda, irmão. Muda. Às vezes quando você pensa que não tem mais jeito, não dá mais, você não vai sair daquela, Deus vira a página na sua vida. Olha o que aconteceu com ele, ó. E para pedir esmola, né? E ele vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu o quê? Que ele desse uma esmola. Ele já estava acostumado. Ele já estava acostumado a pedir esmola. Ele nem pediu outra coisa, ele pediu uma esmola. Ele nem pediu uma oração. Ora por mim para me andar. Ele não ia pedir isso, porque ele jamais acreditava que isso podia acontecer com ele. Tem coisas que às vezes você nem pede mais a Deus. Acho que isso não vai acontecer, nem vou pedir mais a Deus. Isso é muito grande para mim, mas Deus é maior do que isso que você está pedindo. Ele pediu uma esmola, não é isso? E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Mas por que, pastor? Eu quero pedir para olhar para nós. Porque vai ver que ele só olhava para o problema. Esse homem, ele nunca deve ter tentado olhar para uma solução do problema. O Pedro e João, eles estavam representando a quem ali?
a Jesus. É isso, nós estamos representando Jesus. Aquele homem, ele não olhava para Deus, ele só olhava para o problema dele, para a dificuldade dele. Mas meio que ele não enxergava Deus. Todo dia, minhas pernas, tem que ter alguém para me levar lá, mas ele não olhava. Poxa, Deus pode mudar a minha história. E tem pessoas que estão vivendo assim, que a pessoa não olha não está olhando para Deus, ela está olhando para o problema. Ela está olhando para a dificuldade, ela está olhando para a situação difícil, ela não olha para o alto, para a solução do problema. Entendeu? Tem pessoas que não olham, por exemplo, mas meu marido é isso e aquilo, mas você não está olhando para Jesus, para Deus, que tem poder de mudar o seu marido, você está olhando para o seu marido, como é que ele é. Não, mas aí ele xinga, ele fala não sei o quê, ele fala não sei o que lá, e pastor, ele é ignorante, tudo bem. Você não está olhando para Jesus, Jesus é poderoso, Jesus tem poder para mudar meu marido, está entendendo? Você não está olhando para Deus, você está olhando para o problema. Mas aí o cartão já venceu, mas não sei quem está me cobrando. Meu Deus, essa dívida é muito alta, vou perder tudo, mas você não está olhando para um Deus todo-poderoso que é maior do que tudo, que é o dono do ouro e da prata, que pode tirar você desse buraco, dessa situação, se você orar e crer. Mas aí, pastor, como é que é? O médico disse que é, como é que se diz? Que dá o diagnóstico lá, que não tem mais jeito. Fugiu da minha mente. Fugiu da minha mente, mas de você que eu não acredito, não. Quando o médico diz que desenganou a pessoa, dá um diagnóstico, a pessoa foi desenganada. Não tem mais jeito. Aí você está olhando para o tamanho da doença, para o diagnóstico, o risco no papel que o médico fez, você não está olhando para Deus. Porque Deus, Ele é o que tem o fôlego da nossa vida nas mãos dele. Ele ressuscitou Lázaro 4 dias morto. Não tinha fígado, não tinha pulmão, não tinha mais nada. Todo pulmão, fígado, rins, estômago, aquilo tudo teve que refazer tudo de novo ali dentro. Quando Jesus falou, Lázaro, sai para fora. Ele já tinha entrado em decomposição. Os órgãos, tudo dele teve que se refazendo. Será que Jesus não pode restaurar um órgão, 2 órgãos, 3 órgãos, já que ele restaurou o Lázaro inteiro? Ele chamou o espírito do Lázaro de volta à vida. O espírito não estava mais ali não, gente, ele estava morto. Ali estava uma carne, nem carne mais, estava um osso ali em decomposição, já estava fedendo. Lembra que a Marta falou, Senhor, já está fedendo, já de 4 dias. O espírito estava ali? Não. Quando Jesus falou, Lázaro, sai para fora. Ele chamou o espírito de Lázaro de volta, entrou no corpo, teve que restaurar tudo, o corpo todo, carne, nervo, osso. Gente, é muito poder, gente. Tem ideia do poder de Deus? E Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. A gente vê cada coisa aí. É que eu perdi testemunho do garotinho, eu perdi, porque a gente foi restaurar lá o celular. Aquele garotinho que a gente tinha pedido oração, que disseram que ele tinha tido morte cerebral, não tinha mais jeito, não sei o que, não sei o que. O garoto está lá em casa, na casa dele. Mostra a foto dele na televisão e disseram que a criança ia ficar vegetando. A última palavra vem da boca de quem? De Deus, irmão. Deus, se Ele quiser, Ele confunde medicina, Ele confunde tudo. Ele é Deus. É o que levanta caída, que restaura a saúde, é o que muda a pessoa. O demoniado gadareno, o cara era cheio de demônio. Tinha tanto demônio nele que ele abandonou a casa dele e ficava peladão lá no sepulcro.
gritando, ele se cortava, se feria todinho assim, ó. Ninguém podia avançar aquele cara. Não tem aquela pessoa que não ouve ninguém. Ninguém, não adianta ninguém tentar dar conselho, a pessoa é violenta. Ele era violento, ninguém passava por ali. Tentaram prender ele com grilhões, com aquelas correntes com bola de ferro, não conseguiram prender ele. Ele fazia aquilo ali em migalhas, aquela bola de ferro. Sabe quantos espíritos malignos tinha naquele homem, gente? Jesus perguntou para ele: qual o seu nome? Legião é o meu nome, porque somos muitos. Vocês sabem o que é uma legião? Quem sabe? Ninguém pesquisa. Pesquisa lá no Google, né? Pesquisa lá no Google o que é uma legião. É acima de 6.144. Ah, mas lá não está escrito que é demônio. Legião pode ser de anjo, legião pode ser de demônio, legião pode ser de soldados. Legião é o nome que se dá aquela multidão lá, entendeu? Ela acima de 6.144 demônios que tinha no corpo de um homem, do endemoniado gadareno. E Jesus chegou lá e falou: ó, sai dele. Aí o espírito ainda ficou, vai expulsar a gente, deixa a gente entrar naqueles porcos ali, ó. Jesus autorizou que as demoniadas saiu tudo, entrou nos porcos. Os porcos não aguentou os demônios, saiu tudo correndo lá e eles se jogaram lá e se mataram, se afogaram. Mas o homem ficou bonzinho, liberto e virou pregador. Jesus, ele falou: deixa eu ir com o Senhor, Jesus. Aí Jesus: não, agora você vai voltar para a sua casa. Ele tinha casa, ele morava lá porque ele estava cheio de demônio. Você vai voltar para a sua casa, você vai anunciar em Decápolis, né? O lugar lá. O que o Senhor fez? O que ele foi bom? Agora você vai anunciar aí a palavra de Deus. Aí você acha que Jesus não pode libertar uma pessoa que está no tráfico, está nas drogas? Eu mesmo saí da droga. Está no vício? Como que não pode, gente? Não? Está na prostituição? Pode sim. Com certeza. Pastor, mas aí não fala nada da... Fala sim. Aquela mulher que foi pega no ato de adultério, aquilo ali era, aquela mulher, por isso que tem, quando fala assim, a mulher adúltera, né? Naquela época ali, a pessoa que fizesse essas coisas, ela era apedrejada até a morte, considerada como prostituta. E Jesus não libertou aquela mulher ao ponto dela se tornar uma santa mulher de Deus. Eu acho até que ela que era uma das mulheres que viu Jesus primeiro, não foi? Ressuscitado. Então, pessoal, a gente não podemos limitar o poder de Deus. Nós é que limitamos o poder de Deus. Mas isso é muito grande, isso é muito difícil. Não para Jesus, não existe um caso difícil ou impossível para Jesus. Para a gente pode até parecer que mas para Deus não. Esse homem, Pedro e João falou para ele: olha para nós, porque ele não estava olhando para Deus. Pedro e João representavam Jesus, ele não estava olhando para Jesus, ele estava olhando para o problema dele, para as pernas dele, para a dificuldade de chegar lá, para a esmola que ele recebia ali. Aquela esmola, vai ver que aquilo ali aquilo não mudava a vida dele, porque ele já vivia anos ali, que nem o pastor Moto pregou. Ouro e prata ele já tinha, que ele ficava ali todo dia pegando ouro e prata. Para que ele queria ouro e prata se ele não podia fazer nada com aquilo ali? Vai ver que ele até guardava para a família, sei lá, se ele tinha mãe ou um parente, vai ver que para mim não serve mesmo, que eu já nem ando mesmo direito, mas vou deixar ele com juquinho. Mas está entendendo? Ele não tinha uma expectativa de vida. De que adianta? Aí tinha esmola, mas se tivesse que ir lá na padaria, tinha que arrumar alguém porque não podia andar.
E ele não olhava para Deus, ele olhava para a dificuldade dele, é o que a gente não pode fazer. O Pedro, ele estava indo muito bem com Jesus. Ele olhava para Jesus, mas de repente ele olhou para o lado e começou a sentir um vento forte, ele começou a ver as circunstâncias, aí ele começou a ter medo e começou a afundar. Quando você olha para Jesus, você está vendo, Jesus é a sua solução, Jesus é a sua saída, Jesus é a sua provisão, Jesus é a sua cura, o seu salvador, não só seu, mas de toda a sua família. Tudo é possível que crê. Se ele fosse olhar só para as pernas, tadinho, ele nunca andou, gente. Ele é impossível as pernas dele funcionar. Para ele, sim. Porque nem para medicina tinha gente, como é que é? Entendeu? Mas o Pedro e João chegou lá e falou: olha para nós. Para um pouquinho de ficar olhando para o seu problema, para as suas pernas, para a esmola, e olha para nós. Aí ele disse, e Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para ele, esperando receber o quê? Alguma coisa. Ele vai me dar uma pratinha, uma moeda. Ele já estava esperando ele já estava esperando ele já estava esperando a esmola. Entendeu? Às vezes nós não esperamos de Deus o melhor de Deus, às vezes esperamos o pior. Está vendo como ele já estava acostumado com a coisa ruim, com a coisa negativa? Ele olhou esperando o quê? Uma moeda, uma esmola, alguma coisa. Às vezes nós oramos a Deus, mas esperando o pior. Vou orar para viver, mas se morrer, Pai, já consola meu coração. Você está pedindo, você está esperando o pior. Você não pode esperar o pior de Deus. Você está entendendo? Sim ou não? Meu Deus, eu vou orar para Deus prover, mas se não prover, eu quero emprestar com quem? Com o Vinquinho, você está esperando. Não, o negócio não acontecer. Ele já estava tão acostumado com o sofrimento, que ele já não esperava mais nada, ele esperava aquilo ali. Ele não esperava mais uma mudança, algo diferente, não, ele esperava a mesma coisa de sempre. Está mandando olhar para ele, então uma moeda aí, uma coisa. Mas não era isso que Deus tinha para ele. Às vezes você está esperando uma coisa. A Bíblia diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz, não mal. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos mais altos do que o esforço. De repente você está esperando a coisa ruim, Deus quer te dar uma coisa muito boa. Aí o que ele fez? E esperando, e olhou para ele, esperando receber alguma coisa. Ele disse de Pedro: não tenho prata nem ouro. Tipo assim, não olha para a gente esperando isso aí, não. Esmola não, porque esmola a gente não tem. Isso aí que você está acostumado a receber, a gente não tem, nem ouro nem prata. Aí ele disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Olha só. O homem nunca andou na vida. E tomando pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e tornozelos se firmaram. Gente, entra lá, volta lá naquela época lá. O que ele recebeu é muito maior do que o ouro e a prata. O ouro e prata ele já estava acostumado a receber ali no templo, que era o dinheiro daquela época, né? O
O ouro e a prata, que ele vai ver que ele já tinha arrecadado ali, o tempo todo que ele ficava ali, já tinha até um ouro com a prata guardadinho em casa. Não tinha condições de comprar o que ele recebeu aqui. Nem o dinheiro podia fazer isso, ele nunca tinha andado. Você imagina quando ele segurou ele pela mão, as pernas daqueles homens, os ossos desentortando, gente, os pés. Tu imagina a alegria daquele homem quando ele ficou em pé. Parecia que a vida dele era aquela dele. Nasceu coxo, vou morrer coxo, não tem cura. Ele jamais imaginava que aquele dia a história dele ia mudar. Que uma coisa tão grande, tão maravilhosa poderia acontecer na vida dele. Você entendeu? De repente você vive assim, achando que a sua vida é assim, que nada vai mudar. Você não sabe o que Deus está preparando para você, para a sua vida. Uma mudança na sua história. Sim ou não? Vocês estão entendendo? Hoje em dia, muitas pessoas perdem bênção por dificuldade em acreditar em milagres. Sabe o que é milagre? É uma coisa fora do comum, que não é comum. Isso aqui foi um milagre. Porque tinha condições de ele andar? A medicina podia fazer ele andar? O dinheiro podia fazer ele andar? Não, mas isso foi um milagre. Quem diria? Mas imagina esse homem voltando para casa andando. Ele era coxo, nunca andou. Da mente dele, ele foi lá para pegar o ouro e prata. Vai ver quando o Juquinha chegou, ele, cadê o fulano que eu vim buscar para levar para casa? Aqui, ó, o cara andando. Tu imagina esse cara quando voltou para casa, gente? Não, cara, eu não acredito, eu estou andando sério, eu saí de casa coxo, pensei que eu não ia andar. Tu imagina a alegria dele. Isso aconteceu uma vez, sabe hoje? Lá no Pastor Mota. Eu lembro disso até hoje. Não tem o Caminho Santo? Tinha um cara que foi passar no Caminho Santo, mas ele tinha um problema na perna. Aí ele ia assim, tortinho assim, não conseguia andar direito. Era a maior dificuldade para ele passar no Caminho Santo. Aí ele vinha assim, quase caindo. Eu lembro disso até hoje. Quando ele chegou, pastor, ele orava assim na frente do Caminho Santo antigamente, lembra? Agora não, mas antigamente ele ficava assim em pé. Quando o homem vinha, na metade do Caminho Santo, o pastor falou assim: demônio, sai das pernas desse homem. Em nome de Jesus, sai. O cara, aí, agora anda normal. Ele vem andando normal. Aí, meu Deus! Aí, eu lembro disso até hoje, que eu era obreira na época. O pastor atendeu ele e tal. Ele foi atender uma pessoa primeiro, lá no escritório. Aí o pastor já volta já para te atender. Aí, nisso que o pastor entrou, eu estou lá sentada no cantinho, eu estou vendo ele sozinho. Só estava eu sentada no cantinho, que eu era obreira ainda, e todo mundo já tinha ido embora. Eu estava sentada quietinha lá no canto, e ele estava sozinho dentro da igreja. O cara não sabia o que fazer. Sozinho ele. Gente, mas tu tem que ver a alegria do cara, sozinho. Aí ele fazia assim, fazia assim nas pernas, que eu não estou acreditando. O cara vai, eu fiquei olhando assim, eu falei, caraca, a alegria desse cara. Tinha que filmar, gente. Eu tinha que filmar que ele não estava, ele puxava a perna assim, tipo assim, não acredito, estou andando. Você está entendendo? Gente, Deus ainda faz milagres. Isso aqui que Deus fez na vida desse homem aqui, Ele quer fazer na sua vida. Pastor, mas eu ando, mas não é isso. Às vezes como eu falei, uma paralisia espiritual. Deus quer tirar isso de você, para você andar. Você caminhar com Ele, lado a lado com Ele. Às vezes é uma dificuldade financeira que você, meu Deus, pastor, só Jesus sabe o que eu pago. Deus quer acabar com isso. Seu casamento, você sabe o que é você ver aquele filho, aquela filha,
aquele parente seu, aquele marido, aquela esposa, que tinha ódio até de você falar de Jesus. Sabe o que é você, nada, você vê a pessoa falando, o que foi? Eu decidi, eu vou na igreja contigo. Daqui a pouco a pessoa para aí, você vai olhar assim, meu Deus, é o Bernardino que não queria nem saber de Jesus, agora não perde tudo. Deus faz essas coisas, gente. É a sua vida sentimental, o troço parece que não anda. Às vezes a paralisia também tem nessa área. Você, meu Deus, será que eu vou ficar aqui esperando toda a vida? Não. Deus quer mudar isso. Mas o que eu tenho que fazer? Você tem que parar de olhar para o problema, tem que olhar para Jesus e tem que crer. Está entendendo? Não pode ver o problema como maior do que Deus. Você tem que ver Deus acima de todos os seus problemas. É muito, mas Deus é maior. Glória a Deus. Então, ele, o que aconteceu? E tomando pela mão direita, deu boa noite, João, paz. Se levantou e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs pé e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando, louvando a Deus. Ele saiu numa alegria. No templo, andando. Imagina a alegria dele. Outra coisa, presta minha atenção. Você está orando a Deus por uma bênção. Você está triste, chorando, né? Meio aguadinho. Eu amo Jesus, não estou meio assim, eu orei tanto, tal. Aí Jesus vai e te abençoa. Você consegue aquela bênção. Você continua de cara feia. Jesus deve olhar assim, não tem nada que muda a cara dessa pessoa, não. Quando você recebe uma bênção do Senhor, você tem que se alegrar, gente. Davi ia lá, orava, né, na dificuldade dele, mas quando Deus abençoava, ele pegava lá e era uma alegria que o Davi fazia. Vê até que no filme ele ia dançando e tudo na frente da arca. Você está entendendo? Nós temos que se alegrar no nosso Deus. Meu Deus, eu estou passando uma dificuldade. Aí Jesus vai lá, né, resolve aquilo ali. Brincando, olha, dá um sorriso, uma alegria. Entendeu? Um louvor, obrigada, Senhor, glória a Deus. Um louvor, sei lá, de agradecimento. Como é que é aquele louvor em vez de quando bota lá? Já começa a acontecer, embaixo dessa chuva. Pô, vou cantar um louvor alegre, pô. Aquele da Miriam, até a Miriam se alegrou quando Jesus abriu o mar. Não, lá do outro lado ela pegou o pandeiro dela, com aquele capelão. Agora ela se abençoada. Jesus deve ficar olhando assim, meu Deus, não tem nada como soltar um sorriso dessa pessoa, não. Já pensou, o Anderson, Vicente, já deve ter acontecido isso com você. Aí o ninguém quer um presente, sabe, alguma coisa, meio tristinho no canto. Não digo que ele está de cara feia, mas está meio tristinho porque queria aquilo ali. Aí vocês mais se esforçam, poxa, isso aqui é o que o Miguel queria, ele vai ficar todo feliz. Aí vocês vão lá, compra, faz uma surpresa, você dá a ele. É isso que você queria? E aí? Obrigado. Poxa, você não ficou feliz, não? Entendeu? Você não ficou feliz, não gostou do negócio, não? Já aconteceu de você dar alguma coisa para alguém e você pensar que a pessoa vai ficar muito feliz e a pessoa veio multiplicar? Já aconteceu? Assim que Deus fica, gente. Se queria tanto negócio que Deus te deu, você continuou de cara feio, cara lá. Não, você tem que se alegrar no Senhor. Poxa, Pai, muito obrigada, glória a Deus, Deus é maravilhoso.
Senão não adianta, ele dando ou não dando, a reação é a mesma. O cara não, o cara saiu pulando, todo feliz da vida, dando tempo, todo mundo viu que ele estava pulando. Ele fez uma festa, entendeu? Ele fez uma festa dentro do templo. Então, o que aconteceu? Vamos lá. E todo o povo o viu andar e louvar. E conhecíamos, pois que era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que acontecia. Às vezes aquela pessoa que viu você no buraco, no vício, nas drogas, na destruição, vai ver você bem. Você está entendendo? Prosperando, vencendo na vida. Aí a pessoa vai lembrar, mas não é aquela pessoa que ficava ali usando crack? Agora essa pessoa está mudada, está liberta. Anda arrumadinha, anda bonitinha, está prosperando. É isso que Deus faz. Às vezes seu filho, sua filha, pastor, meu filho só andava lá no tráfico. Não é o filho de fulano, olha lá. Caraca, a Bíblia embaixo do braço, mas não é o filho de fulano que ficava lá cheirando lá com os outros lá. Se converteu. Deus está trabalhando na sua vida. Sim ou não? Mas não é lá a filha de fulano, de ciclano, não é. É o casamento dele, um casamento bonito. Deus está trabalhando. Aí o que aconteceu? O que eles fizeram? Apegando-se ele a Pedro e João. E todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado Salomão. Não é isso? E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, maravilhados disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se com nossa própria virtude e santidade fizéssemos andar este homem? Aí começou a pregar: o Deus de Isaac e de Jacó, de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vos entregaste perante a face de Pôncio Pilato, que negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo. Aí ele foi pregando lá e falou: foi Jesus de Nazaré que fez esse homem andar. E o que o coxo fez, gente? Ele se apegou a quem? A Pedro e a João. É quando você é liberto, você recebe uma bênção, você é abençoado num lugar, você se apega àquele lugar. Você está entendendo? É como eu fui liberta através, foi Jesus Cristo que me libertou, através desse ministério lá do meu pastor, não é? Eu me apeguei a esse ministério, estou aqui até hoje. O Elias e o Eliseu ele não largava o Elias, porque foi através do Elias que ele foi abençoado, então já pegou o Elias, e eles se apegaram a Pedro e João, porque foi através deles que a vida dele mudou. Foi Deus que fez, mas eles foram instrumentos. Vou andar com esses homens, porque esses homens são de Deus. Eles foram usados para fazer um negócio na minha vida que ninguém poderia fazer. Deus usou eles para fazer eu andar. Glória a Deus. Aí você tem que ver aonde que você está andando. Mas Deus está usando um homem, uma mulher, usando uma igreja para fazer você andar, para fazer você vencer. Aí você tem que se apegar àquele lugar, se apegar a Deus. Glória a Deus. Amém? Você continuar andando. Vocês entenderam? O principal dessa mensagem é o seguinte: esse homem parecia que não tinha mais jeito para ele. Ele jamais podia pensar que simplesmente um dia de manhã ele ia acordar, ia
ia lá para a Porta Formosa, que ele ia andar, que ele nunca andou. Você está entendendo? Ele nunca, jamais pensou que a vida dele foi uma hora para outra havia uma mudança tão grande. Ele não esperava mais uma mudança. É isso que eu estou querendo falar para você. De repente você não tem algo na sua vida que você não está esperando mais, você já perdeu a esperança. Irmão, ora a Deus e creia. Porque o mesmo Deus que mudou a vida desse homem pode mudar a sua também. Glória a Deus. Uma hora dessa aí você acorda pensando que vai ser tudo a mesma coisa, está tudo diferente. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus. Vamos orar. João, você vai lá para o ladinho de Eupoto amanhã? Fazer corrida, essas coisas? Poxa, João, eu já estou um tempão tendo que comprar um papel daqui, que eu não estou achando por aqui. É um papel camurça, mas é vermelho. Não é questão de dinheiro, não, é lugar. Até na Luz de Lê no passeio não tem. Sabe onde deve ter? Eu tenho quase certeza absoluta que tem. Naquela casa de onde é uma papelaria, aonde é do lado onde era a casa do sabão, sabe onde que é? Não? É uma papelaria que tem ali em Eupoto, na rua daquele chinesinho ali. Indo para Tinguá? Tinguá? Não, João. Aí em frente uma casa de ração Tinguá. Não tem uma casa de ração de Tinguá? Não é indo para Tinguá, não. Tem a casa de ração do lado. Isso, é isso aí, naquela calçada ali. Bem explicado. Oi? É. Aí ali tem uma papelaria. Eu comprei da outra vez, eu comprei ali. Ali tem. Costuma ter, porque eu já procurei na Luz de Lê, procurei por aqui, é muito difícil você achar esse papel camurça vermelho. Por isso quando eu vou lá, eu já compro bastante. Entendeu? É muito difícil achar de vermelho, tem de outras cores, mas não serve, isso é só para. Vamos orar então em nome de Deus. Não, eu estou falando que aí qualquer coisa eu te passava até um dinheiro pelo Pix, para ver se você trazia de lá para mim. Não sei quanto que eu vou no meu corpo. Vamos orar então em nome de Jesus. É isso aí, Rose, viu? A Rose também falou aqui, ó, na rua do Banco Itaú. A Rose faz tudo também. Vamos orar então em nome de Jesus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Eu vim orar por esta pessoa, Pai, que está passando por uma situação difícil. É coisa que a pessoa já até perdeu a esperança, bate um cansaço. Quando fala, vou orar por aquilo ali, a pessoa já ora até desanimada. Mas eu acho que não vai mudar, não. É tantos anos, a pessoa já até se acostumou, se acomodou naquela situação. Ela não consegue mais enxergar uma mudança, uma transformação. Talvez, Pai, ela esteja olhando mais para o problema, para a circunstância do que para o Senhor. Mas o Senhor não enviou essa palavra em vão. O Senhor disse, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. Que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor venha fortalecer a fé dessa pessoa, fazer como o Senhor fez com o pai do jovem lunático. O Senhor ajuda essa pessoa a crer. E que o Senhor opere um milagre na vida dessa pessoa, mudança. Pai, o sofrimento, a luta tem que acabar, Pai. Que a sua palavra nos chamou, diz que o Senhor nos chamou para paz. É a sua promessa. Acaba com a maldade, com a covardia do diabo na vida dessas pessoas, na vida dos familiares, dos parentes, na prosperidade, aonde ele estiver atacando, ele não pode reinar. E eu paraliso a ação do mal, exigindo que saia do casamento, da prosperidade, dos filhos. Sai agora da saúde dessa pessoa, sai também da vida espiritual, da vida sentimental, vai embora. E nunca mais
Eu estou te amarrando, e estou te expulsando, mandando sair, exigindo que saia, em nome de Jesus. Pai, eu estou abençoando a vida de todos. Eu peço que o Senhor ajude que eles saiam daqui diferente. Em nome de Jesus, que ele não saia daquela mesma coisa que minha vida hoje continua a mesma, amanhã a mesma. Não, Pai, que eles saiam daqui enxergando diferente. Que eles entendam que assim como o Senhor fez na vida desse homem, que ele nem esperava essa mudança tão grande que o Senhor ia fazer na vida dessas pessoas, porque o Senhor é um Deus grande, e tudo isso é para a sua glória, em nome de Jesus. E vocês digam assim seja, e graças a Deus. Amém? Olha, se você vem para a igreja, você ouve uma palavra por ouvir, você vai sair daqui realmente, vai ficar a mesma coisa. Você tem que já ouvir a palavra e receber como palavra de Deus. Quando o coxo olhou para o Pedro e João, eles falaram assim, ouro e prata nós não temos, mas o que eu tenho eu te dou. Levante e anda em nome de Jesus. O coxo recebeu aquela palavra como de Deus. Vinha de dois homens analfabetos. Eu sabia que Pedro e João nem escrever e ler, sabia? Vem de dois homens analfabetos, vem de dois homens duros. Mas duro por quê? Eles disseram que não tinha o quê? Ouro e prata. O dinheiro naquela época era o quê? Ouro e prata. Eles não tinham dinheiro. Eles eram letrados, eles eram duros. Mas eles tinham a palavra de Deus. Eles tinham unção. E quando eles falaram para Jesus, para aquele homem, levante e anda em nome de Jesus, eles creram e ele recebeu como uma palavra de Deus, levantou e andou. Então, se você vem para a igreja, se ouve por ouvir, você vai continuar a mesma luta. Mas se você vem para a igreja e recebe como palavra de Deus, não, a minha história vai mudar. Eu creio, Deus, eu recebo essa palavra, sei que a minha vida vai mudar também. Aí Jesus vai mudar a sua vida. Agora tem pessoa que vem para a igreja, mudou a dele, mas a minha não tem jeito, irmão, para com isso. Glória a Deus, Deus não faz acepções de pessoas. Deus mudou a dele naquela época. Agora, se Deus está enviando essa palavra para você hoje, é porque Ele quer mudar a sua também. Glória a Deus, amém? Então vamos na paz do Senhor. Desejo uma boa noite, seus irmãozinhos, em nome de Jesus. Amém? Gente, Deus abençoe todo o pessoal do Face, tá? Você que está nos acompanhando aí, a Rose e todo o pessoal, Deus abençoe todos vocês no Face e no YouTube. E até até amanhã, em nome de Jesus, na rádio.